E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para a gente fazer um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou fazer a análise e a resolução de uma prova de vestibular da UFSC, aqui de Santa Catarina, é a federal aqui de Santa Catarina. Então, essa é a última prova do vestibular da UFSC. Então, tá aqui, ó, UFSC de 2022, a prova amarela, que ela tem várias provas, né, separadas por cores. Então, tem a amarela, azul, a cinza, enfim, a branca, que são daí a questão que é daí a questão de embaralhar as questões, né? As alternativas e as questões, então essa é a amarela. E a prova da UFSC, ela é interpretação de textos, são 8 questões, e nessa prova aqui a gente tem 4 textos, não são textos grandes, mas são 4 textos, e daí são só perguntas de interpretação. Algumas envolvem vocabulário, mas não tem, assim, gramática explícita nas questões, tá? Então, no final do vídeo, eu deixei uma lista de vocabulário, de palavras que eu considerei, assim, importantes, que eu busquei, que eu procurei enquanto eu estava estudando os textos, e tem a tradução delas dentro do contexto do texto que eu estava preparando, do texto que está aqui no vestibular, tá? Então, vamos lá. Primeiro texto aqui é uma resenha do livro da Clarice Lispector, The Hour of the Star, então A Hora da Estrela, né? E essa resenha, então, foi feita em inglês, ou foi traduzida para o inglês sobre o livro da Clarice. Então, aqui nós temos que fala desse último romance da Clarice, que é uma obra-prima, né? Aqui uso uma expressão em francês, tour de force, desculpem a minha pronúncia em francês, eu não sei francês. Então, que seria um exemplo máximo, assim, um exemplo supremo, né? Uma obra-prima, um triunfo, A Hora da Estrela. Então, nessa obra, né, A Hora da Estrela, a Clarice segue o narrador Rodrigo, um cosmopolita, um escritor cosmopolita e pretensioso, né, que descreve o ato de escrever. Ele está escrevendo sobre a sua criação, que é Macabea, uma infeliz da vida, né, que seria uma expressão aqui para dizer uma infeliz da vida, uma mulher que mora, então, numa favela no Rio. Ela é pobre, doentia e mal amada, mas mesmo assim ela vive com simplicidade e com alegria, né? Então, aqui fala que a Clarice mostra, então, essa vida patética, né, dessa heroína patética, contra esse narrador urbano, né, e ao mesmo tempo vazio, de interior vazio, né, como se fosse um par de tesouras, quer dizer, os dois lados, né, e que ela, com essa tesoura, né, essa linguagem figurada que ele usa aqui, ela vai cortando as ideias preconcebidas de pobreza, identidade, amor e a arte da ficção que o leitor possa ter. Então, lendo esse texto aqui, depois diz assim, ó, na questão 13, sempre que eu digo, ó, observem bem o que diz o enunciado, porque o enunciado, às vezes, ele te confunde ou ele pode te dar uma pista do que ele quer que você faça. Aqui diz assim, ó, outra coisa, o vestibular da UFSC aqui, ele é todo somatória, tá? Inteirinho somatório, então tem que ter muita certeza no que você vai assinalar, né? Selecione as frases alternativas, ou as alternativas que podem ser respondidas de acordo com o texto 1 e com a imagem que a acompanha. Então, quer dizer, além de observar o texto, você tem que observar a capa do livro aqui, com a imagem que está acompanhando esse texto. Então, não é só o texto, ainda tem a imagem para observar. Então, cuide com os enunciados. Então, na primeira diz assim: Who translated the book? Quem traduziu o livro? Isso daqui tá aqui, ó. Uma nova tradução por Benjamin Moser. Então, essa tá certa. O número 1 tá certo. Minha mesinha aqui não tá bem. Aí. 2. Who is Rodrigo SM? Quem que é o Rodrigo? O Rodrigo é o narrador do livro, né? É uma personagem criada pela Clarice Lispector dentro do livro. Então, a 2 está certa. Where can the book be bought? Onde que o livro pode ser comprado? Não fala, né? Só diz de onde foi retirado, tem o link aqui, quando foi acessado, mas não fala nada onde pode ser comprado. Quando o livro foi traduzido, fala quem é o tradutor,
mas não fala, fala quando o link foi acessado, mas não fala quando ele foi traduzido. É diferente, tá? Qual é o nome de um dos personagens? Sim, eu tenho dois personagens aqui, tem o Rodrigo e tenho a Macabea, né? Então, a 16 está correta. Então, aqui eu tenho que colocar a soma, né? 1, 2 e 16, soma 19. Questão 14. De acordo com o texto 1, aqui é somente o texto, é correto afirmar que A Hora da Estrela é inspirado num programa de televisão. Gente, quando fala TV show, é programa de televisão, não tem nada a ver com show, tá? É programa de televisão. Não falou em nenhum momento que é inspirado num programa de televisão, não foi nem mencionado TV aqui, né? Por que que eles colocam isso para confundir? Porque aqui fala novel. Novel não tem nada a ver com novela. Se você é uma pessoa que não tem um conhecimento muito grande de vocabulário em inglês, você já pode olhar aqui e olhar, novela, é programa de televisão. Não, novel é um romance, é um livro, tá? É um romance livro, é um gênero literário de livro. Então, tipo assim, não tem nada a ver com um programa de televisão, tá? A Clarice Lispector é o narrador ou a narradora do livro A Hora da Estrela. Não, aqui já fala, né, que é o Rodrigo, né, ó, segue o narrador Rodrigo SM, então é ele que é o narrador. Então aqui também tá errado. Uma das personagens mora no Rio. Sim, fala aqui, né, que a Macabea mora numa favela do Rio, numa das favelas do Rio. Então a 4 está certa. O personagem central está sempre triste. Aqui não fala de triste, pelo contrário, né? Fala que ela está sempre, que ela vive a vida com simplicidade e alegria. Apesar de pobre, doentia, mal amada, né? Então, não. Pierce Alkest wrote a positive. Então, esse Pierce Alkest escreveu uma resenha positiva sobre A Hora da Estrela. Foi ele que escreveu? Foi ele que revisou aqui, que escreveu a resenha. Então, é positiva, porque ele elogiou, né? Ele falou bem aqui da resenha, né? Então, yes. 1632. Clarice Lispector, o último livro da Clarice Lispector, tornou-a famosa. Não, imagina se foi esse livro que deixou ela famosa. Ela já é famosa por muitas outras obras, né? Então, 20, né? 4 e 16. Essas duas foram em relação ao texto 1, tá? Agora a gente vai para o texto 2. Texto 2. Chico Buarque vence, então, o prêmio Camões, que é uma grande coroação, né? Premiação, uma grande honra, é a maior honra da literatura de língua portuguesa, tá? The biggest, né? Maior honra, o maior louvor da literatura de língua portuguesa. Então, quando que foi publicada, a hora, sempre é bom olhar essas informações, tá? Sempre é bom. Às vezes a gente acha que não vão pedir, mas nunca se sabe, né? Então, o cantor brasileiro, compositor, playwright, é dramaturgo, tá? Que escreve peças de teatro, né? E escritor Chico Buarque, 74 anos, foi o destinatário, né? O que recebeu o 31º Camões Award, Prêmio Camões. A honra foi concedida ontem, 21 de maio, e levou em consideração todo o trabalho literário do autor, do artista, não do autor, do artista. Junto com esse prêmio, vem uma premiação de 100 mil euros. Uau! Considerado como a maior condecoração da literatura luso, como é que eu traduziria isso? Lusofônica, de fala portuguesa, né? Que fala português. O Prêmio Camões foi criado em 1989 por Brasil e Portugal. Todo ano, um autor é nomeado, cujo trabalho contribuiu para a projeção e reconhecimento da língua, do idioma, de acordo com o Ministério da Cultura de Portugal.
Buarque estreou como escritor de ficção em 1974 com o romance Fazenda Modelo. Ele é o 13º brasileiro a receber essa premiação, que já foi concedida aos escritores Raduan Nassar, em 2016, Ferreira Goulart, em 2010, Lígia Fagundes Telles, 2005, e Jorge Amado, 1994, entre outros. A tradução foi feita aqui, tudo certinho, tem o link, adaptado, acessado e tal. Então, aqui nós temos o segundo texto. Vamos para as perguntas. Questão 15, de acordo com o texto 2, cuidem, porque às vezes eles podem colocar, por exemplo, de acordo com o texto 1 e 2, ou comparando os textos 1, 2 e 3, tá? Já vi isso. Às vezes a última questão pede para você comparar os 4 textos, então tem que cuidar. Selecione as proposições corretas. Chico Buarque foi o 74º escritor a ser... Não é que ele foi o 74º, né? Ele tem 74 anos, olha aqui. Você volta aqui no texto, ó, ele tá com 74 anos, tá? Não tem nada a ver com... Aqui diz que ele foi o 13º do Brasil e ele recebeu o 31º prêmio, tá? Cuidado com esses números. O Prêmio Camões está na sua 31ª edição, fechou. Foi concedido no dia 21 de maio, sim, né? Tá certo, tá ali a data. Total de 13 brasileiros já receberam, sim, porque ele foi o 13º. O Prêmio Camões também dá dinheiro, sim, 100 mil euros, não é pouco, né? Ganhou o prêmio por causa do livro que ele escreveu em 1974. Não, ele estreou na premiação, foi a primeira indicação, possivelmente, dele, né? Mas ele ganhou porque levaram em consideração toda a obra literária dele, não foi por causa de uma obra em si, uma obra sozinha. Então, 2, 4, 8, 16. Então, dá 30. 20, 28, 30. Fechou, né? Fechou. 16. Palavras, temos palavras sublinhadas, né? Não é à toa que eles colocam palavras sublinhadas, tá? As palavras que aparecem no texto 2 têm a definição apropriada, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, playwright é o dramaturgo, a pessoa que escreve peças de teatro. Não fecha com o ato de escrever uma peça, não, é a pessoa que escreve, tá? Então, aqui não fecha. Achievement é uma coisa que você alcança, é uma conquista, é uma conquista, uma realização, tá? Something difficult that you have succeeded in doing. É alguma coisa difícil que você conseguiu. Uhum. Accolade, award, honor, é uma honra, é um louvor, fecha. Took into account, levar em consideração, levar em conta. Economizar para uso futuro, não. Recognition, reconhecimento. A sabedoria, o conhecimento da conquista, do serviço, do mérito, é você saber que você fez aquilo, né? Concedido. Na verdade, bagged, vem de bag, que é sacola, bolso, bolsa, né? Mala, mochila, mas aqui ele tá como, quer dizer que ele foi agraciado, que ele foi concedido para alguém, então não fecha com o contexto, tá? Então aqui ficaria, aqui é 22 só, é a 2, 4 e 16. Agora a gente já vai para o texto 3. O texto 3, olha, é um pouco maior, tá? Precisa um pouquinho mais de atenção. Ele tem uma introdução, depois ele fala de 3 atividades diferentes. Então, aqui, texto 3. Já começa com uma pequena introdução aqui. 90% das pessoas desistem depois de 3 meses de começar a frequentar a academia. Aqui, here's how to be, aqui está como ser a exceção, tipo assim, aqui tem algumas dicas para talvez você ser essa exceção, né? Uma das principais razões que as pessoas desistem do esporte é porque talvez não seja a combinação certa para eles. Se você detesta correr,
provavelmente você não vai ficar com você não vai permanecer com essa ideia, quer dizer, você não vai se manter com esse hábito por muito tempo. Dê uma olhadinha abaixo nas 3 novidades de exercício, de ideias de atividades e faça parte dos 10%, quer dizer, não seja os 90%, né? Seja os 10% que continuem na academia. Então, aqui nós temos 3 atividades físicas novas, tá? No mercado, digamos assim. A primeira é Pound. Eu não achei uma tradução para esse Pound, tá? Pelo contrário, eu achei Virtual Pound Classes, eu achei Pound Fitness Classes. O que é Pound? Pound é tipo uma aeróbica, se você colocar lá Pound Fitness Classes, vocês vão ver. Tem vídeos, tem imagens, enfim. Você simula os movimentos de um baterista com as baquetas, tá? E como se você estivesse, então, tocando uma bateria que não existe, mas num ritmo de música e fazendo atividade, exercícios, como se fosse uma aeróbica, tá? Então, uma zumba, talvez, não sei, uma mistura de dança com, enfim, tá? Se chama Pound. Então, Pound é uma atividade que mexe o corpo inteiro, cardiovascular, né? Que simula, então, que você está tocando bateria. Então, munido com 2 baquetas, né? Você vai batucar, sei lá o que a gente diz, né? Tocar a bateria, mexendo, agitando seus braços, junto com uma batida, né? Numa coreografia, acompanhando uma coreografia. Na verdade, não tem música, eu não entendi bem essa parte, não sei se na aula não tem música, porque você que faz a música, porque aqui diz, ó, ao invés disso, a aula que faz a música. Você pula, você dança, você brinca e você fica mais forte a cada, tipo, o tempo todo, a cada aula, né? Como em qualquer exercício, as aulas de Pound oferecem às pessoas que frequentam uma nova opção de aliviar o estresse e também manter o otimismo, né? A energia positiva, enfim, a animação. Se você gosta de energia positiva, alta energia, né? Classes em grupo com uma música dançante, uma batida dançante, adicione, acrescente as aulas de Pound nos seus exercícios semanais. Tá aí uma boa ideia. Aerial Yoga. Olha, eu achei a tradução como yoga aéreo. Me desculpem quem pratica, se essa expressão existe ou não, se está certa ou não, tá? Eu encontrei na internet, mas, em todos os casos, Aerial Yoga. Essa prática parece ou se assemelha a um crossover, digamos assim, né? Um cruzamento entre Circo de Soleil com ginástica, tá? Mas acontece que você não precisa de movimentos acrobáticos para se beneficiar, né? Colher os benefícios desse tipo de yoga. Ou também é chamado de yoga antigravitacional ou antigravidade. Na aula de yoga aéreo, você faz as mesmas poses ou as mesmas posições que você faz num tapetinho, né, o mat, yoga mat, o tapetinho do yoga, exceto que você faz numa rede, não é rede, eu acho o nome, né, mas hammock é rede, de seda, sabe aquelas tiras de tecido de seda que você pendura no teto para fazer malabarismo, digamos assim, nos circos, né, que é, então, uma tira de seda, que é suspensa no teto como um suporte, né, para te aguentar durante os vários movimentos, né, flows. O propósito desse tecido é te ajudar a melhorar a flexibilidade e te dar força, enquanto permite que você faça posições desafiadoras, sem pressão adicional nos seus ombros, coluna e cabeça, tá? Bem interessante, bem interessante. Procurem imagens que é bem legal, bem interessante mesmo. E esse daqui eu achei meio estranho, mas tudo bem. Plugin, esse mesmo não tem tradução. Esse aqui não existe porque é a junção de 2 palavras, então não. Inclusive é uma palavra que não é do inglês, é do sueco, então não tem.
Então, esse é uma nova moda, tendência, né, escandinávia, que encoraja as pessoas a juntar, recolher, coletar o lixo enquanto elas estão correndo. Então, não é apenas bom para a sua saúde, mas também para o meio ambiente, né? É chamado plugging, que é um portmanteau é a junção de duas palavras, tá? Depois tem ali no glossário que eu fiz para vocês, que é a junção da palavra jogging, que é correr, aquela corrida esportiva, né, que as pessoas fazem, com a palavra suíça, que eu não vou tentar falar, que significa pick up, que é recolher, coletar, tá? Então, o plugging combina sair para correr com o agachamento, né, intermitente, quer dizer, cada pouco você se agacha para coletar o lixo que você recolhe. Então, quer dizer, você sai para correr com uma sacolinha plástica, cada pouquinho que você avista alguma coisa, você faz o agachamento, é claro, né, cuidando com postura, coluna e tal, para recolher o que você encontrar por aí. Então, de acordo com a LifeSum, um corredor típico queima 288 calorias em 30 minutos de plugging, tá? Que é mais ou menos o mesmo que queima enquanto você está fazendo só a corrida, tá? Os praticantes, então, levam consigo sacolas plásticas, né? O que eu estava falando, que eles podem, então, armazenar o lixo que eles coletam, que eles vão encontrando em sua rota, tá? No seu caminho. Então, são 3 opções aí de exercícios que aqui menciona nesse texto 3. Então, esse é um texto mais longo, com mais vocabulário, tá? Tem que cuidar um pouquinho. E com muita palavra nova, tá? Inclusive palavras juntas, né? Um portmanteau, que é a união de 2 palavras, tá? Que é o mesmo que acontece, por exemplo, em brunch, tá? Vocês devem conhecer brunch, que é breakfast mais lunch, tá? Isso é um portmanteau, que é a união de 2 palavras, tá? Então, vamos lá, questão 17. Selecione a proposição ou as proposições corretas, né, do texto 3. Apenas 10% das pessoas se exercitam, olha a pegadinha, né? Então, aqui diz que 90% das pessoas desistem depois de 3 meses de academia e pede para você te dar ideias para você se manter entre os 10%. Mas isso não quer dizer que 10% apenas das pessoas se exercitam, tá falando de quem vai em academia. Não quer dizer que são só essas que se exercitam, tá vendo? Tem que prestar muita atenção nessas alternativas. Cuidado que isso daqui confunde muito, gente. Yoga antigravidade, é a mesma coisa que yoga aéreo? Sim, é a mesma coisa, ali fala, né? Fala aqui no texto, ó. Também chamado de yoga, aqui ó, also called anti-gravity or anti-gravity yoga. As 2 pronúncias são corretas, tá? Pound classes use rock and roll soundtrack to motivate people. Então, as Pound classes, né, que é aquela da bateria, usa rock and roll, não diz que usa rock and roll soundtrack. Olha aqui, ó. No music actually plays. Nenhuma música toca. Nenhuma música toca. É o que diz aqui no texto. Não me interessa como é que são as aulas que vocês vão ver os vídeos, é o que está dizendo aqui no texto, é de acordo com o texto 3. Aqui diz que nenhuma música toca, é isso que eu vou responder, tá? Aqui diz que usa rock and roll. Não. The 3 novelty workouts are indoor sports. As 3 atividades novas são atividades em lugares fechados, indoor. Não, você sai correr fora e você vai juntando lixo no teu caminho. Então, isso daqui não é indoor, né? Practicing pound and aerial yoga improves your strength. Então, praticar pound e yoga melhora a sua força. Os 2 mencionam isso, né? Ó, ficando mais forte. E aqui também tem alguma coisa que fala de força que eu lembro. Aqui, ó. And build strength. E construindo, não, né? Me fugiu uma palavra agora. Deixa eu ver se eu tenho aqui nas minhas anotações. Gerando, produzindo força. Tá? Então, as 2 falam de força, sim.
melhora a sua força. 16. Plogging burns less calorie than jogging. O plogging queima menos caloria que jogging. Não, aqui diz que é mais ou menos a mesma, né? Ó, which is more or less the same as burned off while jogging. Não. In one of the activities, some movements are performed in the air. Em uma das atividades, alguns movimentos são feitos no ar. Sim, no yoga, né? Já diz aerial yoga or anti-gravity. Nossa, blá blá. Yoga. Então, aqui tá certo. 64. Então, dá 82, né? 82. Fechou. Questão 18. A definição correta ou sinônimo das palavras que estão em negrito, da maneira como elas estão usadas no texto 3, sempre dentro de um contexto, tá? Então, eu tenho, o que eu tenho em negrito? Stick to, outlook, reap the benefits, litter, squatting. Mas lembra que é dentro do contexto, porque uma palavra em inglês sempre tem mais de um significado, né? Então, eu tenho que analisar dentro do contexto desse texto 3. Stick to é você se manter focado em alguma coisa, você ficar focado no que você planejou. Então, aqui diz continue doing. You are not likely to stick to it for long. If you hate running, se você odeia correr, provavelmente você não vai continuar focado naquilo, né? Então, aqui tá certo. Outlook Webmail. O Outlook não é o nosso e-mail. A Bright Outlook, uma energia positiva, tá? Aqui é Bright Outlook, tá como energia positiva. Então, não é o Webmail. To reap the benefits é você colher os benefícios. Então, essa daqui, obtain the profits. Reap the benefits, obtain the profits, obter os lucros, os benefícios. Não deixa de estar certo, né? Spine é a espinha, a coluna vertebral. The backbone, litter é lixo, garbage, tá certo. Squatting não é jumping, squatting é agachamento, não é pular, tá? Então, não tá certo. Então, é 1, 4, 8, 16, 29, né? 19. As perguntas que podem ser respondidas de acordo com o texto 3. How often should pound be practiced for good results? Com que frequência você deve praticar pound para bons resultados? Aqui não diz. Não diz a frequência. Sugere você acrescentar no seu treino semanal, mas não diz a frequência. Então, não. Quantas pessoas vão para a academia? Como é que a gente vai saber? Não diz. Onde foi inventado o plugging? Fala ali na Escandinávia, né? Fala Escandinávia, fala que é um termo sueco, então você consegue deduzir que é naquela região. 4, tá certo. Which workout improves flexibility? Qual das atividades melhora a flexibilidade? Sim, a aerial yoga, né? Então, aqui fala. Which workout is good for nature? Qual atividade faz bem ou é boa, né? É benéfica para a natureza? Sim, né? Que é o plugging, que você vai recolhendo lixo. E qual atividade is the best? É a melhor? Não, em momento algum eles falam que uma é melhor que a outra, né? Então, aqui é 28, 28. E o texto 4, então, que tem só uma questão, nós vamos ter aqui o quadro de horários da academia, com o que tem cada dia da semana, só na parte da tarde, das 5 às 10 da noite, das 5 da tarde às 10 da noite, cada atividade aqui, e alguns avisos aqui. Então, todas as classes são disponíveis para você pagar só conforme você faz, não é preciso ser associado, né? Alguns exemplos de taxa, então, quanto custa cada aula, válido por 30 dias, tem, como é que a gente fala? Aula particular, só de manhã, e para mais informações, então, é só entrar em contato. Então, aqui é só você observar o quadro e responder. Então, vamos ver.
Aerial Yoga is offered at 2 levels of difficulty. Então, o yoga é oferecido em 2 níveis de dificuldade. Bom, eu tenho aqui beginner, e aqui eu tenho advanced. E só, né? Então, realmente, em 2 níveis de dificuldade. Hot yoga is more expensive than aerial yoga. É mais caro, então vamos ver aqui os preços. Aerial yoga, $10. Hot yoga, $12. É mais caro, tá certo. 4. This fitness studio offers only group classes. Essa academia só oferece aulas em grupo? Não, porque ele fala aqui, ó, que se quiser aulas particulares de manhã, tem, né? Então, essa não tá certa. A última aula do dia é para relaxar. Meditation, 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 meditation. Tá certo. 16. Se você se associar, é por 30 dias. Mas é que fala que você não é... It's not required, né? Não é... Você não precisa se associar. Não. Activities for children are only offered on Fridays. Toddler. Toddler, para quem não sabe, é a criança pequenininha, tá? Que engatinha. Toddler, eu acho que é aquela que engatinha, ainda não anda, tá? Então, tem Baby Balé na sexta. Nossa, tá tudo riscado, né? Só na sexta? Não, olha aqui, ó. 4+, maiores de 4 anos. É criança ainda, tá? Então, não é só na sexta, não. Tem na terça também. Eu vi só esse, tem mais? Não tem, acho que não, né? If you leave work at 6 p.m., you arrive on time for fitness pilates. Se você sai do trabalho às 6, você chega em tempo do fitness pilates. Não, o fitness pilates é das 5 às 6. Como é que você vai chegar às 6? Você vai chegar pro kickboxing ou... Não, né? Não. Então, 10, 11, fechou. Então, tá aí. Então, essa daqui deu 11. Então, aqui, ó, gente, eu preparei, então, aqui um vocabulário do texto 1, tá? Se vocês querem aí, ó, dar um print na tela, tá? Esse daqui é o vocabulário do primeiro texto. Então, eu utilizei para procurar isso daqui, tanto sites da internet, utilizei um dicionário que eu tenho, que eu uso da Oxford, que é o Advanced Learners, tá? Ele é bilíngue não, perdão, ele é inglês, tá? Que é o Advanced. Eu tenho ele virtual, então ele atualiza toda semana, ele está atualizando, todo dia ele tem uma palavra nova. E as partes que estão aqui, ó, que tem a definição em amarelo, eu peguei do Thesaurus, que é aquele dicionário da Oxford de sinônimos, tá? Que eu gosto também de usar. Então, foi tudo bem pesquisado, não é da minha cabeça isso daqui, tá? É tudo pesquisado, tudo tirado de fontes, assim. Então, esse daqui é do texto 1. Daí aqui tem do texto 2. Espero que vocês entendam a minha letra. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o nosso grupo do WhatsApp, tá? Quem quiser entrar lá no grupo para me mandar sugestões para vídeo, para tirar dúvidas, enfim, para a gente conversar, para se de repente quiser fazer aula, lá é nosso canal de comunicação, tá? Vou deixar o link ali na descrição do vídeo, não esquece de entrar. E se você quer me ajudar, gente, olha, a melhor maneira de você me ajudar é se inscrevendo no canal, é compartilhando, é curtindo, tá? Porque os meus vídeos ainda estão atingindo muito pouca gente, mas eu tenho esperança que ainda cresça, que o meu canal cresça, que eu consiga levar o inglês para muita gente, tá? Aqui então é o vocabulário do texto 13, ele é um pouco mais extenso, tem mais uma parte depois, tá? Então lembrando que o que está em amarelo é o que eu tirei do Thesaurus, que é aquele de inglês que é sinônimos, tá? Então tem essa parte aqui, foi até 17, né? E tem mais o finalzinho aqui, tá? O plugin eu deixei aqui, ó, com ponto de interrogação, porque realmente eu não encontrei
nenhuma tradução para essa palavra, tá? Não existe ainda, eu acho, em português, ou possivelmente usem a mesma palavra, que existe muito caso da gente utilizar a mesma palavra, né? Aqui tem o portmanteau, que é uma palavra que veio do francês, também não tem tradução, que é a junção de duas palavras, tá? Então tem aqui mais o exemplo do brunch, que eu dei, tem o exemplo do motel, que é aquele hotel de beira de estrada, né, que a gente vê muito nos filmes, tá? Que junta um motor com hotel, que seria o hotel para motorista, né, que está viajando, né, que para, aqueles hotéis que são geralmente em forma de U, né, que tem um estacionamento no meio, daí o hotel assim ao redor, de 2 andares, com sacada, geralmente, né, que dá para estacionamento, que geralmente tem um serial killer ali que mata todo mundo, enfim. Mas, então, isso é um portmanteau, tá? A união de duas palavras para formar uma nova palavra. Então, aqui a gente tem o vocabulário final do texto 3. Do texto 4, não achei vocabulário, porque era só aquela tabela, né, da academia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado vocês. Se vocês estão se preparando para vestibular, para Enem, pode me mandar sugestões lá no link do nosso grupo do WhatsApp, ou mesmo aqui nos comentários. Se de repente eu falei alguma besteira, alguma coisa que não está certa, ou que vocês aprenderam diferente, o que deixei no comentário para a gente trocar ideias. Beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. A gente se vê por aí. Bye, bye.